A vida está em constante movimento. Nada permanece igual, e nós não somos exceção. No entanto, quando a mudança nos diz respeito, quando os nossos corpos, a nossa energia, o nosso pensamento estão a ganhar forma, de repente ficamos assustados. Sentimos que nos está a escapar alguma coisa. Mas deixa-me dizer-te uma coisa: quem perde não é quem muda, mas sim quem resiste à mudança. A menopausa masculina não é um encerramento, este é um portão atrás do qual um novo espera por si, uma versão mais forte, mais sábia e mais consciente de si, capaz de transcender os emaranhados do passado e moldar ativamente o seu futuro. Muitas pessoas têm medo de entrar por este portão, porque acreditam que o desconhecido é perigoso. Mas pense nisto: os melhores momentos da sua vida não nasceram quando tudo era confortável e previsível, mas quando ousou sair da sua zona de conforto, quando experimentou coisas novas, quando o que importava não era o que se perdia, mas sim o que se podia conquistar. O maior erro que pode cometer é agarrar-se ao passado enquanto a sua vida segue em frente. Se olhar sempre para como era há 20 ou 30 anos, nem vai perceber quanto potencial tem os anos que se avizinham. Isto não significa que não deva respeitar quem já foi, mas é tempo de honrar o seu novo eu também. A menopausa masculina não é um castigo, mas uma oportunidade de se tornar a melhor versão de si mesmo agora, nesta fase da vida. Pense neste período como uma nova fase num plano de treino. Os músculos só crescem se os desafiar constantemente. Se fizer sempre os mesmos exercícios, vai estagnar passado algum tempo. O mesmo acontece com a sua vida. Se se agarrar sempre aos mesmos pensamentos, se olhar sempre para o passado, não progredirá. A menopausa traz-lhe exatamente este novo desafio. Não precisa de olhar para trás, precisa de olhar para a frente. Muitas pessoas dizem: mas eu já não sou o mesmo. E tem razão, você não é o mesmo. Mas isso não é algo mau. Agora tem experiência, sabedoria e autoconhecimento que não existiam na sua juventude. A questão não é se pode recuperar o seu antigo eu. A questão é: está disposta a conhecer o homem novo, mais forte e mais consciente, em que se pode tornar? Mudar não significa que perde algo. Mudança significa encontrar o que estava escondido dentro de si. Imagine que a sua vida é um navio a navegar no oceano. Se olhar sempre para trás, nunca verá novas margens, novas oportunidades. Mas se olhar para a frente, se deixar de lado as velas do passado, um mundo totalmente novo pode abrir-se diante de si. Esta mudança não acontece da noite para o dia. É um processo. E toda a grande transformação começa com uma decisão. A questão é: está disposto a tomar essa decisão? Está disposto a abandonar velhos padrões e a procurar novas oportunidades? Está disposto a pensar diferente sobre si mesmo? Porque a mudança é inevitável, mas o que faz com ele é consigo. Para realmente assumir o controle da sua vida, primeiro precisa de compreender o que está a acontecer consigo. Muitas pessoas têm medo da mudança porque não compreendem o que se passa nos seus corpos e mentes. Mas se tomar conhecimento dos processos, já estará em vantagem. A menopausa masculina, também conhecida como andropausa, não é um evento repentino. Esta é uma transformação gradual que ocorre ao longo de décadas. A principal razão é a diminuição dos níveis de testosterona, que geralmente diminuem cerca de 1% por ano, a partir dos 30 anos. Este é um processo lento, mas quando chega ao ponto, por volta dos 40 a 50 anos, em que já provoca efeitos perceptíveis, muitos homens encaram-no como uma surpresa. Este período é muitas vezes tratado como um sinal de fraqueza, mas não se trata realmente de o tornar mais fraco, mas sim de tratar o seu corpo de forma diferente. Que mudanças consegue notar? Níveis de energia em declínio,
Percebe que está mais exausto no final do dia e não tem o ímpeto que era natural antes. Perda muscular e metabolismo mais lento. Se não prestar atenção, os seus músculos começarão a decompor-se e armazenará o excesso de gordura mais facilmente. Alterações de humor, impaciência, perda de motivação. Pode ter sido muito mais paciente antes e agora, de repente, sente-se mais irritado ou letárgico. Perturbações do sono e diminuição da libido. A qualidade do seu sono pode alterar-se e o seu desejo sexual também pode diminuir. No entanto, estes sintomas não significam o fim do mundo. Na verdade, se os gerir conscientemente, poderá manter as funções do seu corpo sob controle total. O mais importante a compreender é que a sua idade não determina o quão em forma está. É sobre o estilo de vida que leva. Se incorporar uma nutrição adequada, exercício e descanso na sua vida, não só manterá a sua força, como também ficará em melhor forma do que nunca. Imagine que o seu corpo é um automóvel. Quando era mais novo, funcionava sem problemas, mesmo com a gasolina mais barata. Agora, porém, precisa de combustível de qualidade. Se não prestar atenção e continuar com o antigo estilo de vida, será cada vez mais difícil funcionar. No entanto, se fizer a manutenção conscientemente, poderá mantê-lo em ótima forma durante muitos anos. Portanto, a questão não é se pode evitar esse período, depende de como se lida com isso. Agora tem duas opções. Rende-se às mudanças e deixa que elas o controlem. Aceita a fadiga, o metabolismo lento, o aumento de peso e diz: esta é a ordem da vida. Começa a trabalhar conscientemente em si mesmo. Compreende que este não é o início do declínio, mas sim uma nova etapa da vida. Começa a controlar os processos do seu corpo e trabalha ativamente para se manter na melhor forma possível. O maior obstáculo não está no seu corpo, mas na sua mente. Se pensa que é tarde demais para mudar, então será mesmo tarde demais. Mas se perceber que tudo depende da sua atitude, poderá encontrar dentro de si energia e força que nunca pensou ter antes. Os homens bem-sucedidos sabem uma coisa: a vida não é de anos, mas de atitude. Agora precisa de decidir. Aceitará as mudanças e deixará que elas o moldem, ou controlará ativamente o desenvolvimento do seu próprio corpo e da sua vida? A escolha é sua.